que eu mais quero como professora é que os meus alunos tenham liberdade. E a liberdade, ela só vai existir a partir do conhecimento. Mas, eu não tenho freezer, eu tenho um congelador pequenininho, não cabe quase nada, eu não tenho como pensar numa produção de chocolate a partir do congelamento. Eu também nem pensava sobre isso, inclusive eu já falei com vocês, meu primeiro perrengue, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a geladeira. Eu já tinha passado, inclusive, por situações em que eu dispensei freezer. Naquela época do apagão, em que foi colocado que freezer era um dos equipamentos que mais consumia energia, minha família deixou um freezer parado por anos. E é ele que eu uso aqui, um freezer dos anos 80, que funciona lindamente e me deixou na mão poucas vezes comparado aí com o gasto que eu teria comprando um freezer novo. Então, entender isso também é pensar que a gente vai trabalhar mais uma vez como possível, investir nas coisas certas, né? Entender que o freezer é uma ótima opção, mas se a gente não tem, o que a gente vai fazer? Bora para o nosso plano número 2, armazenar na geladeira. Uma outra opção é armazenar os nossos chocolates na geladeira, seguindo a mesma lógica que eu ensinei para você no congelamento. Agora calma, a gente está trabalhando com o que é possível. Ideal mesmo é uma cozinha entre 18 e 21 graus em que a gente não precise passar perrengue. Isso que eu tô te passando não é nada mais, nada menos do que uma bela de uma gambiarra. Então entenda também, não é pra você sair falando, mas a Renata ensinou que chocolate guarda na geladeira. Não faz isso com a minha carreira, não joga ela pro alto, tá? Eu tô te passando como resolver problemas que surgem no seu dia a dia. Como eu disse, o processo vai ser basicamente o mesmo do congelamento. Envolver muito bem a sua embalagem com plástico filme, de um jeito que não tenha a menor condição daquele chocolate ou daquele produto, macarrão, brigadeiro, que seja, absorver umidade. Você vai tirar da geladeira, deixar 24 horas fora e abrir a embalagem. Isso tudo depende, obviamente, da sua temperatura. Se você está num lugar muito quente, deixar 24 horas fora da geladeira pode, inclusive, destruir toda a sua produção. Então, uma opção é fazer esse processo por menos tempo. Deixa 12 horas, trabalhe de maneira inteligente. Por exemplo, você vai tirar da geladeira, antes de dormir, tira da geladeira, combina com seu cliente de pegar o pedido pela manhã, para não ter sol, para não estar quente, entrega o pedido e fique tranquila porque nada vai derreter. Mas, se o processo de congelamento dura em média umas 48 horas e trabalhar com armazenamento na geladeira, eu preciso só de 24, 12 horas, por que eu iria congelar os meus bombons? Por que eu iria congelar os meus chocolates? Tem muita coisa envolvida aí. Um dos principais pontos é que a geladeira ela vai trazer muita umidade. Então, o cuidado que eu tenho ao manter um produto congelado e o cuidado que eu preciso ter mantendo um produto na geladeira é muito diferente, principalmente pelo fator umidade. Outra coisa que faz muito sentido quando a gente vai falar em adiantar a nossa produção é entender que na geladeira a gente ainda tem reprodução microbiológica, coisa que no freezer a gente consegue evitar. Eu tô com uma colinha aqui para poder te passar a informação do quão potente o armazenamento num congelador ou numa geladeira pode ser. Vamos lá, um produto que é mantido entre 0 e menos 5 graus, ele vai durar em torno de 10 dias no seu congelador. Se esse produto ele tá entre menos 6 e menos 10 graus, a gente já tem 20 dias. Entre menos 11 e 18, 30 dias e abaixo de 18 graus, 90 dias, que é o tempo máximo de congelamento que a gente tem. Atrelando isso ao conhecimento de um balanceamento de ganache, a um recheio que vai ter uma validade aí de 1 mês, 2 meses, até 3 meses, pensa o quanto eu consigo adiantar uma produção. Então, conhecimento de balanceamento, conhecimento de recheio atrelado ao conhecimento da possibilidade de congelar um produto faz com que eu consiga adiantar minha produção, me planejar de um jeito que a exaustão dificilmente vai me pegar aí no fim dessa semana, no fim dessa temporada. Eu posso te dizer que a Renata de 2012, se ela ouvisse uma informação dessa, ela ia ficar em choque, ela ia falar assim, não é possível. Porque naquela época, alguém me contou, ou
tudo que eu ouvia sobre chocolate envolvia a ideia completamente errada, e eu sei que várias pessoas ainda têm essa visão de que uma ganache dura em torno de 7 dias na geladeira. Você já ouviu isso? Pensa comigo o tanto que é limitador essa ideia. O tanto que você se torna um grande escravo da sua produção se você não tem tempo hábil de produzir, de armazenar minimamente e de entregar para o seu cliente, porque aquele produto expira em menos de uma semana. E aí eu tô te falando que existem recheios deliciosos, seguríssimos, sem um tantão de conservante, que vai ter uma durabilidade aí de 1 mês ou mais. E é por isso que conscientemente, propositalmente, eu escolhi a dedo as receitas do curso de Chocolataria 1 Especial de Páscoa, para que o meu aluno tenha ali opções, quase todas elas, com exceção de um ovo de colher, que eu não consegui não colocar, que é exatamente o ovo de brownie com brigadeiro, porque enfim, meus alunos sabem, ele é um sucesso absoluto. Tirando essa opção, todos os outros ovos de Páscoa têm uma validade estendida, com qualidade, sem que esse recheio mude sua estrutura desde a hora que foi feito, pensando justamente nessa possibilidade de você se planejar a sua Páscoa, começar a executar, armazenar, sem se preocupar com a validade nesse momento. É óbvio, eu quero sempre que você faça o teste de validade, mas eu já te passo o caminho das pedras em receitas que vão te dar segurança na hora de você comercializar, que eu já passei pelo problema, né? Já contei para vocês nas redes sociais de ter um Natal, por exemplo, em que várias coisas estragaram. Então, como professora também eu tenho essa responsabilidade de passar para datas comemorativas receitas que vão ter uma durabilidade maior para que você consiga se planejar, se organizar para receber toda essa prosperidade que a data mais especial do ano nos traz. Outra crença muito comum que se tinha quando eu comecei a trabalhar com chocolate é que chocolate se guardava na geladeira, ou grande parte do processo seria feita na geladeira. Não é à toa que eu fui lá, primeiro perrengue que eu vivi, e comprei uma super geladeira para minha cozinha. Aí depois você começa a estudar um pouquinho e descobre que não, chocolate não se armazena na geladeira, isso é quase um crime. Aí eu venho aqui para você e falo, vamos lá armazenar esse negócio na geladeira. E você fica assim, mas Deus, o que eu tô acontecendo? Tô perdida. Calma, gente. Respira. Fica calma. Uma coisa é eu pegar um bombom que eu acabei de fazer, coloquei numa caixinha e ponho na geladeira. Outra coisa é, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu fazer uma escolha. Entender que a temperatura ambiente ela está prejudicando o meu trabalho e que eu sabendo armazenar da maneira ideal, embalando bem esse chocolate, é totalmente diferente. São armazenamentos na geladeira completamente diferentes. Um é feito a partir do eu ouvi dizer e o outro é feito a partir do conhecimento. E agora que a gente já entendeu como armazenar corretamente um chocolate na geladeira, avaliando todos os prós e contras envolvidos, eu vou te ensinar a gambiarra mor. Como criar um ecossistema para não precisar de depender da geladeira, porque você está no abre e fecha ali, trabalhando no seu dia a dia, você não tem freezer, também não é interessante para você naquele momento congelar, porque entrega para logo mais. Como criar esse ambiente mais ou menos em torno dos 18 graus para você conseguir trabalhar e armazenar corretamente seus chocolates. Para a gente fazer o nosso armazenamento com isopor, você tem 3 caminhos. Você pode utilizar um isopor dentro do outro, um isopor e uma térmica ou um isopor e uma vasilha. O tamanho do isopor depende da sua produção. Às vezes você quer dividir tipos de produto, ovos de Páscoa, bombons, chocolates, fica a seu critério. Você vai precisar de um isopor grande, esse aqui é um isopor médio. Se eu estivesse fazendo uma produção de Páscoa ou uma produção qualquer grande, uma encomenda de um casamento, eu provavelmente teria adquirido um isopor um pouco maior. Você vai precisar também de bolsinhas de gelo ou esses packs de gelo que a gente compra e mantém sempre no congelador e no freezer. E o local que você decidir armazenar os seus chocolates. Estou usando aqui uma vasilha comum porque às vezes é exatamente o que você tem na sua casa. Você vai pegar os seus bombons ou os seus chocolates, colocar na vasilha, adicionar o pack de gelo dentro do isopor
e manter a vasilha dentro desse isopor. É muito importante que a temperatura ambiente aqui esteja em torno dos 17 graus, 18 graus, no máximo 21. Se tiver mais frio do que isso, tira o pack de gelo, mantém no congelador, no dia seguinte você confere a temperatura, você vai sempre mantendo esse ambiente na temperatura ideal de armazenamento do chocolate. É importante também tampar essa vasilha e, caso você esteja utilizando o gelo ao invés dessas bolsinhas, passar plástico filme ou nas caixas de bombom ou na vasilha em que você está armazenando esses bombons, para evitar que entre umidade. É isso, mais uma maneira de armazenar o seu chocolate no calor. Armazenar o seu chocolate assim permite que você escalone sua produção, porque você pode ter vários isopores e ir se programando para ir trocando esse gelo. Dá trabalho, obviamente, mas a gente está tentando trabalhar com o possível. E dá muito menos trabalho no futuro investir numa cozinha com a temperatura ideal. Um outro equipamento muito interessante para pequenas produções, eu digo, porque pode sair às vezes mais caro do que o próprio ar-condicionado, é a aquisição de uma adega. Essa adega de vinho mesmo, ela tem uma temperatura controlada e também uma umidade controlada. E aí você pode tranquilamente armazenar os seus chocolates ali pelo tempo que você quiser, sem se preocupar. Eu já vi de tudo nesse mundo da gambiarra. Já vi inclusive aluno que mexeu no termostato da geladeira para manter exatamente ela entre 16 e 18 graus. A gente tem qual problema aí? Te pergunto. Problema da umidade. Mas a temperatura está resolvida. Então, como que eu resolvo isso? Embalando bem a minha embalagem com plástico filme ou deixando ali na embalagem hermética e tomando esse cuidado na hora de tirar da geladeira para que as temperaturas equalizem e você só abra na hora que você tenha certeza que a condensação não vai acontecer. Eu acho que a gente tem uma boa lista de gambiarras para sobreviver no calor trabalhando com chocolate. Mas é muito importante a gente pensar que a gente não está num campeonato de quem sofre mais. Que a ideia é a gente cuidar da nossa saúde mental, do nosso corpo, e isso envolve as nossas metas. Entender o que eu quero para a minha vida. Eu quero ficar escrava da minha cozinha, escrava da temperatura, acordar desesperado porque hoje fez calor demais e eu tenho uma entrega. Então, o convite que eu sempre te faço é entender, é um passo de cada vez, mas a gente precisa de fazer escolhas, sempre escolhas que vão priorizar a nossa saúde e também a saúde do nosso negócio, porque ele é tocado junto com a gente, ninguém faz nada sozinho, mas você é a chave principal para que o seu negócio dê certo. Eu bato sempre na tecla da compreensão de que é um passo de cada vez, porque muitas vezes a gente esquece da nossa história, esquece da nossa jornada, da nossa caminhada. E eu já passei perrengue demais, já chorei muita Páscoa, já fiquei traumatizadíssima, amava o que a Páscoa podia me oferecer, mas tinha pânico só de pensar na privação do sono, em todos esses processos. Então, o conhecimento, ele vai estar muito atrelado a essa liberdade. Quando as pessoas perguntam para mim se vale a pena investir no meu curso, mesmo trabalhando e morando numa cidade que faz muito calor, eu paro e penso. A Páscoa e as datas comemorativas em geral vão estar aí acontecendo todo ano e são uma grande chance de prosperidade para o nosso negócio. A Páscoa sempre foi a minha maior data do ano, seguida pelo Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então, entre encarar, porque eu já decidi que eu vou encarar, entre encarar essa data tão especial com conhecimento e suporte e encarar essa data sem conhecimento, eu tenho certeza que eu fico com a primeira opção. Na época da Doce-Ré, eu não tive essa oportunidade, essa facilidade de alguém me contar o caminho das pedras. Eu com certeza perdi muito tempo, muita saúde e inclusive dinheiro. E se for para colocar na ponta do lápis, antigamente eu falava que eu já tinha gastado um carro popular em conhecimento. Hoje eu com certeza estou beirando, eu já comprei um apartamento de tanto que eu investi. Mas eu não arrependo. Porque ninguém vai me tirar esse conhecimento e isso faz com que eu seja a profissional que eu sou hoje. Então, às vezes a gente coloca na balança e investir em conhecer, investir em aprendizado vai trazer
tanta vantagem financeira pra gente, porque o que eu já gastei de equipamento, de material, de compra errada de equipamento, por exemplo, são tantas escolhas erradas, com falta de orientação. Então é por isso que eu posso te dizer assim, com todas as minhas forças, com toda a minha energia, de todo o meu coração, que dos maiores e melhores investimentos a se fazer é no conhecimento. Acho que eu sou a prova viva disso, porque eu estou em constante busca de sempre aprender. Nunca é demais, porque eu tenho sempre algo novo para ensinar. As mudanças na tecnologia, as mudanças nos livros, tudo é muito especial eu poder estar sempre em contato com o que há de mais moderno. E é por isso também que em Chocolataria 1, especial de Páscoa, eu vou te ensinar a pensar fora da caixa. A ideia não é que você siga receita. Receita a gente abre o Google e encontra. Agora, aprender o porquê das coisas é outro nível. É aprender a derreter um chocolate, mas também entender o porquê que se derrete um chocolate a temperatura de 45 graus. E não só eu olhei, ele está derretido e está aí. É pensar que eu posso derreter o chocolate de várias maneiras, inclusive no forno e no fogão. Que pré-cristalização do chocolate ou a temperagem não é só jogar o chocolate ali na bancada e mexer, que tem toda uma variação de temperatura, de tempo, de movimento, tem um respeito por processos. É entender que ensinar só um método de pré-cristalização não é suficiente, porque a vida tá aí para você chegar em casa e não ter um chocolate, ou tá quente demais a bancada, ou vários outros perrengues que eu preciso e que eu quero que o meu aluno tenha autonomia para resolver. É sobre se apropriar do conhecimento, é a maneira de você sentir que aquilo ali sempre foi seu, que existia um antes e um depois. Então, é um curso tanto para quem nunca pegou no chocolate, e eu tenho feedbacks maravilhosos, inclusive de Páscoa, de pessoas que nunca derreteram chocolate e fizeram uma Páscoa linda, mas também é para quem quer reciclar seu conhecimento, porque eu estou sempre em contato com os livros mais modernos, com as últimas tendências e conversando, trocando ideia com chefes que são referência, que eu tive a oportunidade de ser aluna e também colega de trabalho para poder compartilhar o que há de mais moderno em chocolataria. Então, além disso tudo, a gente vai falar também em Chocolataria 1 sobre pintura, a gente vai trabalhar com manteiga de cacau nos ovos de Páscoa, são diversos recheios, designs. É lindo, gente, assim, se eu pudesse eu ficava aqui falando horas, porque eu posso dizer que é um dos cursos mais completos e mais especiais. Por quê? Amo todos os cursos, mas o que eu acho de tão bonito na construção do curso de Chocolataria 1 especial de Páscoa? Porque a Páscoa tá aí, e aí eu vou ver o resultado na hora do meu aluno fazendo. Não é um curso que você compra e você vai assistir daqui a meses. É um curso que você adquire e já começa a pôr em prática. É mão na massa mesmo. É muita teoria, é muita mão na massa. É atemporal, porque vai te ensinar a trabalhar com chocolate em qualquer época do ano. Mas o mais gostoso como professora é eu poder ver você executando. E também é por isso que eu faço muita questão de estar bem pertinho de vocês. Para você ter ideia, acho que uma das coisas mais legais é o fato de que nas semanas que antecedem a Páscoa a gente tem encontros ao vivo para desabafar, para trazer aquele perrengue que está acontecendo, para a gente poder resolver os problemas e a pessoa que está assistindo ali, o outro falando do problema dele, com certeza ela se toca, porque muitas vezes o problema de um é o problema de todos. Então é muito bonito, porque com certeza é dos cursos em que eu mais cresço em conjunto, assim, é uma comunidade muito especial. Vou parar de falar porque realmente é riquíssimo, eu me arrepio, eu fico emocionada. É uma época que trouxe e traz muita prosperidade para mim. A Docirê, ela se manteve na Páscoa. Vocês tiveram a oportunidade no videozinho que a gente fez sobre os meus cadernos, sobre o meu diário de Páscoa, ver um pouquinho do que era uma loucura. Na época da Páscoa, na época da Docirê, eu às vezes não tirava R$1.000 por mês. E aí chegava uma Páscoa e aí eu ia lá 20 mil, 30 mil, 40 mil. Eu falava assim, gente, o que está acontecendo? E aquele dinheiro eu pegava e dividia ele por todos os meses do ano, porque eu sabia que eu ainda não tinha conhecimento suficiente para me manter no restante do ano, mas a Páscoa estava ali para segurar a minha onda. Então, eu acho um grande desperdício mesmo
abrir mão da Páscoa, né? Eu brinco inclusive com os meus alunos de Chocolataria 1 ou Chocolataria 1 especial de Páscoa, que se você tiver a Páscoa e não fizer a Páscoa, dá cá, devolve esse certificado, porque você está com tudo na sua mão. Você tem o conhecimento, é só ir. E ir, a gente pode ir junto, caminhar junto. Eu vou ter uma alegria enorme de estar do seu lado, acompanhando o seu crescimento e crescendo em conjunto, porque a gente tem sempre o que aprender. E eu vou ficar muito feliz de ter você ao meu lado. Eu vou dar sempre o meu máximo para que a gente possa ter uma Páscoa brilhante possível, e para o que você precisar, pode contar comigo.